Fala concurseiro, tudo bem com você? Eu me chamo Jefferson e seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é a terceira aula da série de vídeos que estou gravando, Física para a Polícia Rodoviária Federal. Se você ainda não assistiu as duas primeiras aulas, corre aí no meu canal que já postei as duas primeiras aulas. Nelas nós falamos primeiro sobre os conceitos básicos e depois sobre velocidade média. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre movimento uniforme, que é um dos assuntos que eu mais gosto. Mas antes disso eu te peço que você se inscreva no canal, nós já temos quase 2.000 inscritos. Eu tenho como meta esse ano chegar a 2.000 inscritos, então me ajuda aí a alcançar essa meta até o final do ano. Então compartilha com os amigos, deixa seu like e comenta o que você achou dessa videoaula. E também não deixa de me seguir lá no Instagram, @JeffersonSouto. Qualquer dúvida é só mandar lá na DM que eu respondo vocês. Dito isso, bora pro vídeo. Como eu falei para vocês, a aula de hoje é sobre movimento uniforme. Esse conteúdo eu vou dividir em 2 vídeos, então esse é o primeiro vídeo de movimento uniforme e depois eu vou gravar uma segunda aula também sobre movimento uniforme. Na próxima aula nós vamos falar sobre encontro de corpos, ultrapassagem, que é um assunto bem relevante para a PRF. E nessa aula nós vamos entender a primeira fórmula, que é a fórmula da função horária do movimento. Então vamos lá, vou jogar aí na tela para vocês acompanharem junto comigo. Nós estamos ainda em cinemática escalar, que é o primeiro assunto do edital da Polícia Rodoviária Federal de Física. Um assunto que eu deixei de falar na última videoaula de velocidade média é sobre o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Mas nessa videoaula nós vamos já iniciar a aula falando sobre o que é o movimento progressivo e sobre o que é o movimento retrógrado. O movimento progressivo, vocês podem ver aqui que eu coloquei, que a velocidade ela é maior do que zero, ela é positiva. Já no movimento retrógrado, a velocidade ela é menor do que zero, então ela é negativa. Partindo desse pressuposto, a gente sabe então que o movimento, no movimento progressivo, ele será nesse sentido, no sentido positivo da trajetória. E quando se tratar do movimento retrógrado, nós vamos ter um movimento contrário, nós vamos ter um movimento nesse sentido, porque a velocidade ela vai ser negativa. No final dessa aula eu vou fazer uma questão que vai falar sobre a função horária do movimento e a gente vai associar com o movimento retrógrado. Então assiste até o final para entender direitinho. Mas basicamente é isso, tá? Movimento progressivo, a velocidade ela é positiva. No movimento retrógrado, a velocidade ela é negativa. Ainda sobre cinemática escalar, nós vamos falar agora então do movimento uniforme, tá? O movimento uniforme, como eu disse para vocês, eu vou gravar 2 aulas. Então esse é o movimento uniforme 1. A gente tem que entender uma coisa muito importante. A velocidade, ela sempre será constante. Então a velocidade média, ela será também constante. Por quê? Porque se a velocidade ela não varia, a velocidade média também não vai variar. Então basicamente para a gente entender que para ser um movimento uniforme, a velocidade ela tem que ser constante. Então vem aqui comigo. Se eu tenho um carro que ele está percorrendo a 100 km por hora, um determinado espaço e um tempo, ele tem que manter essa velocidade em 100 km por hora o tempo inteiro, para que a velocidade seja constante. Então no movimento uniforme a gente não vai ter aceleração e nem desaceleração. Então vamos supor, o veículo ele não vai sair de 0 km por hora e em 1 minuto vai atingir 200 km por hora. Não existe isso. Para a gente estudar um movimento uniforme, ele vai sair do tempo 0 em 100 km por hora e vai chegar, sei lá, no tempo 10 em 100 km por hora também. Ele vai manter sempre a mesma velocidade. A velocidade ela é constante, ela nunca vai aumentar e nem vai baixar. A gente sabe que na vida real isso é meio difícil de fazer. A gente sabe que na maioria dos deslocamentos sempre vai estar uma velocidade acima, uma velocidade abaixo e aí vai dar uma média que não é nem a maior e nem a menor. Ela vai ficar ali entre a maior e a menor. Mas quando a gente estuda o movimento uniforme, a velocidade ela é constante. E por esse motivo a velocidade média também é constante, vai ser o mesmo valor da velocidade. Eu até coloquei aqui para vocês, ó, que a velocidade média ela é igual à velocidade. Então a velocidade média, por exemplo, se for 100 km por hora, a velocidade vai ser 100 km por hora. E a fórmula a gente já conhece, ΔS sobre ΔT. Sempre constante, tá? Não tem aceleração e nem desaceleração. O próximo tópico é a função horária do espaço, como eu coloquei aqui para vocês. É a fórmula do sorvete. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa fórmula, a fórmula do sorvete, mas essa expressão sorvete é uma forma, digamos assim, fácil de você memorizar essa fórmula, que eu até coloquei aqui embaixo. Ó. S é igual
SO, que é o espaço inicial, mais VT, que é a velocidade vezes o tempo. Eu até coloquei aqui embaixo a legendinha para vocês acompanharem. Ó. O espaço final, que é o S, é igual ao espaço inicial. Vale a pena lembrar que o espaço inicial é sempre aquele que o tempo é igual a zero. A gente vai entender isso mais lá na frente. Mais a velocidade vezes o tempo. Essa fórmula a gente fala que é a fórmula do sorvete porque ela é escrita assim, né? O SO, o mais parece um R, e o VT, sorvete. É uma forma bem prática de você decorar essa fórmula, né? Lembrar que é a fórmula do sorvete. Essa é a fórmula da função horária do espaço. Traduzindo função horária do espaço, a gente tem essa frase que eu coloquei aqui ao lado. É como o espaço está mudando com o tempo quando o movimento é uniforme. Então, conforme o espaço vai mudando em relação ao tempo, a cada segundo, a cada minuto ou a cada hora, isso determina o que é o movimento uniforme. E é só isso, pessoal. É só essa fórmula aí que nós vamos aprender agora e nós vamos passar já para o próximo tópico. Mas como o próximo tópico é a questão do encontro de corpos e a questão também de ultrapassagem, eu vou deixar isso para a próxima aula. Então nós já vamos para a prática, que já vamos fazer duas questões sobre função horária e sobre movimento uniforme, beleza? Então eu vou jogar aí na tela para vocês acompanharem comigo. Vamos lá. Eu tenho aqui uma questão que diz assim: no instante de tempo t0, um corpo encontra-se na posição 3 metros com relação a um sistema de referência, movendo-se com uma velocidade de 10 metros por segundo. Qual é a função horária da posição desse móvel? Então vamos lá, vamos começar do zero aqui. Ele fala que no instante de tempo zero, não sei se vocês se lembram que eu acabei de falar. Eu vou até voltar aqui, ó. Eu acabei de falar que o espaço inicial ele é sempre no tempo zero. Então ele fala que está aqui no espaço inicial, certo? Porque ele está falando que está no tempo zero. Um corpo encontra-se na posição 3 metros. Então a gente sabe que 3 metros é o espaço inicial, porque ele está no tempo zero. Beleza? Com relação a um sistema de referência, movendo-se com uma velocidade de 10 metros por segundo, qual é a função horária da posição desse móvel? Você já está perguntando qual é a função, beleza? A função a gente sabe como é que ela escreve, a fórmula do sorvete, nós acabamos de aprender. S é igual SO mais VT. Vamos montar essa fórmula aqui, é bem tranquilo, vocês vão ver. Então a gente tem que o S é igual a espaço inicial. Qual é o espaço inicial? A gente tem ali 3 metros, a questão já deu, tá aqui, né? 3 metros. Qual é a velocidade? A velocidade a questão também já deu, tá aqui, ó, 10 metros por segundo. Perceba que a unidade está metros por segundo, então o tempo está em segundos e a distância está em metros, então a gente não vai precisar converter nada. Então, mais 10 metros por segundo é a velocidade. E o tempo? O tempo a gente sabe que é o tempo inicial. Se é o tempo inicial, então é zero, né? Então o t a gente não precisa achar. Então qual é a fórmula? 3 mais 10t. 3 mais 10t é a letra A. Viram aí como é bem fácil, é bem tranquilo, não tem segredo. É só você encontrar os valores que a questão está te dando e substituir na fórmula, que você já conhece, que é a fórmula do sorvete. Ah, Jefferson, mas você não vai resolver essa questão? A questão ela não pediu para resolver, ela só pediu a fórmula, a função horária do espaço. Mas vamos supor que ele quisesse saber onde esse veículo se encontra no tempo 3 segundos. A gente ia repetir aqui a fórmula, né? Então qual é o espaço final caso esse veículo esteja no tempo 3 segundos. Então a gente ia substituir aqui, ó, o tempo por 3. Aí só multiplicar. 10 vezes 3 é 30. 30 mais 3 é 33. Então, no tempo 3 segundos, ele estaria na posição 33 metros. Mas como a questão não pediu mais nada, a gente não resolve mais nada. A gente só acha a fórmula, que é o que ela pediu. Eu vou fazer uma outra questão aqui agora, associando com aquele primeiro assunto que a gente viu no início da aula. Movimento progressivo, movimento retrógrado,
com a função horária. Então tá aí na tela para vocês acompanharem comigo uma questão da FATEC, que diz o seguinte: a tabela fornece em vários instantes a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimenta. Então a gente tem aqui uma tabela que ela mostra, você pode ver aqui que o tempo está em horas e que o espaço está em quilômetros. Então, na hora 0 ele está no quilômetro 200. Na hora 2 ele está no quilômetro 170. Na hora 4 ele está no quilômetro 140 e assim sucessivamente. Vocês podem ver que daqui para cá ele sempre está caindo, né? Ele está reduzindo o espaço. Ele está no primeiro, ele está no quilômetro 200, depois ele está no 170, depois no 140, até chegar no 50. Então a gente está vendo que ele está caindo, conforme o tempo vai passando. E aqui a gente vai ver aquele primeiro assunto que a gente viu lá no início, a velocidade negativa. Mas vamos lá, ele está pedindo também a função horária. Ele não está pedindo para resolver nada, ele só está pedindo a função horária. Então vamos lá, vamos fazer a função horária. A função a gente sabe qual é a fórmula do sorvete. Eu vou repetir aqui só para a gente manter o costume. Sorvete, né? S é igual a S inicial mais VT. Então vamos lá, vamos descobrir qual é o espaço inicial. O espaço inicial é em que o tempo é zero. Então a gente tem aqui, ó, no tempo zero, a gente tem o espaço inicial sendo 200. Então a gente já tem o espaço inicial, que é 200. Então, S é igual a 200. Agora a gente precisa achar a velocidade. E como é que eu acho a velocidade? Nós estudamos no início da aula que a velocidade é igual à velocidade média. Porque a velocidade é constante, então a velocidade média vai ser o mesmo valor da velocidade. Então, só fazer a fórmula de velocidade média. A velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS? Espaço final menos espaço inicial. A gente tem aqui espaço final menos o espaço inicial. Então a gente vai colocar aqui, ó, final é 50 menos o espaço inicial, que é 200. Dividido pela variação do tempo, que também é tempo final menos tempo inicial. Quem é o tempo final? 10. Quem é o tempo inicial? 0. 10 menos 0 é 10. Então vamos dividir por 10. Perceba que a questão ela já deu em quilômetros por hora. Ele não pediu para a gente transformar em metros por segundo. Então a gente vai considerar quilômetros por hora. Até porque aqui, ó, as alternativas você vê que elas estão batendo, né? 200 quilômetros e aqui é o tempo que está por hora. Mas vamos fazer esse cálculo aqui. A gente tem 50 menos 200. 50 menos 200 é menos 150, tá? A gente tem que considerar o sinal aí. Não vamos esquecer disso. Então, menos 150 dividido por 10. A gente, então, vai cortar aqui o 0 com o 0. E vai ficar menos 15 dividido por 1. Qualquer valor dividido por 1 é ele mesmo. Então, a velocidade é 15 km por hora. Agora, perceba que ela é negativa. Então, vamos colocar lá menos 15 na fórmula. E o tempo a gente não precisa achar. Então, a gente só vai repetir o t. Então, essa daqui, ó, é a fórmula. A fórmula é essa daqui, ó. 200 menos 15t. 200 menos 15t é a opção D. Então perceba, pessoal, que a velocidade aqui, ó, ela é negativa. Então, se a questão perguntasse se esse é um movimento progressivo ou retrógrado, pela velocidade negativa você já sabe que ele é retrógrado. E por hoje é só, pessoal. Na próxima aula a gente vai conversar sobre encontro de corpos, sobre ultrapassagem, que também é muito relevante para a PRF, mas por hoje é só isso. Função horária do espaço, a fórmula do sorvete, e a gente fez aí 2 aplicações em questões que deu para fixar aí o conteúdo. Só recapitulando, a velocidade média
no movimento uniforme é igual à velocidade instantânea. Então, a velocidade que o veículo estiver se movendo vai ser sempre a velocidade média. Por isso que a gente vai usar a fórmula de velocidade média para encontrar a velocidade para substituir ali na fórmula. E tanto a velocidade quanto o espaço podem ser negativos. Então, só se atentar a isso para não cometer nenhum erro e perder uma questão aí por besteira, beleza? E é isso, pessoal. O vídeo de hoje está ficando por aqui. Tamo junto e valeu!